Ei, pessoal, tô entrando de novo que tinha dado tilt. Tô aqui aguardando Giovana do Portal Vibra e Osvaldo do Cristais de Oz. Entrou. Osvaldo, você ainda não pediu pra. Pronto. Aceitei todo mundo. E nós vamos falar hoje da saúde do coração. Ei, Gi, aceitei ele também. Boa noite, Como é que você tá? animada com essa tríade nossa aqui dessa noite, que vamos falar de coisas maravilhosas. Coisas do coração, o que toca o coração, o que mexe o coração, o que palpita o coração. Deixa eu ver, cadê o Sim. Osvaldo? Cadê o Osvaldo? Acho que nós três somos bons âncoras do coração, cada um com uma dimensão diferente do coração, trazendo energias, informações e aspectos dessa estrutura energética, física, emocional, multidimensional tão importante. E a gente está puxando esse tema porque a gente vai fazer um evento dia 6, né, Marina? 6 de setembro. E já estamos nas últimas vagas, então quem aí tá bobeando, entendeu? Depois vai perder o seu lugar. A gente está nos últimos lugares. E a gente vai juntar umas energias afins que se conectam muito pelo coração, eu, você e Osvaldo, e Super. cada um na sua expressão única. Isso. Coisa mais linda. Agora eu tô querendo esperar ver se o Osvaldo entrou. Deixa eu achar o Osvaldo. Pedidos para participar, aceitar, achei aqui. Oba! Deixa eu ver se ele entra. Boa noite, pessoal. Quem está entrando, vai ser uma live do amor hoje. Então tá Entrou? aqui. Eu coloquei aqui para aceitar, mas ele não apareceu, não sei por que ainda. Às Ah, vezes Renan, demora um você tá pouquinho. aí? Às vezes demora um pouquinho. Aham. Ah, Gi, quero que enquanto ele está entrando aí, você conte um pouquinho do seu trabalho para quem não conhece. Bom, sou Giovana Pavan, quem não me conhece. Sou canal pleiadiano, terapeuta, professora de uma técnica chamada frequência de brilho. E estou a serviço do amor. Eu sempre coloco essa intenção em tudo que eu faço. E eu já estou há quase 18 anos trabalhando com os pleiadianos. E depois de um contato, né, muito profundo e amoroso, vim me desenvolvendo com outros estelares também, mas principalmente com os pleiadianos, com as consciências crísticas. Então, todo o meu trabalho hoje está voltado nesse desenvolvimento do coração, né? O coração como a nossa ferramenta multidimensional, como a ponte de conexão entre o céu e a terra, e como a gente ativa essa estrutura para nos conectar com o nosso eu superior, com essa energia, o Soul, para nos conectarmos com Gaia, com a Terra, que é tão importante, com o coração da Terra, né? Porque muito se fala sobre se conectar com a luz, com os céus, com os astros, mas é muito importante ancorar na Terra tudo isso. A gente veio para cá como sementes estelares para fazer isso, né? Então, parte da minha missão também é esse de despertar as sementes estelares para a nossa luz ancorar aqui no plano terreno. E o Osvaldo está dizendo, estou no aguardo. Você já aceitou ele? Já aceitei diversas vezes ele, não está conseguindo entrar. Parece para mim que ele não está conseguindo entrar. Eu tô Uma, aqui possi- com ele. uma possibilidade é eu tentar abrir pelo meu e ver se vai. Depois a gente salva nos três. Quer tentar? Começa de novo, gente? Vai ter que segurar aí. Tá tudo Eu bem. tô aqui Quando aceitando. Eu eu tô aqui tenho, tentando. Deixa eu ver. Eu tô dando aceitar no dele e não entra. eu tenho uma teoria que é assim, ó, quando o assunto tem uma frequência muito alta, dá às vezes um colapso nas redes, nas coisas eletrônicas, e eu acho que é isso que a gente vai falar hoje é muito potente. E o que a gente. Ó, tô aceitando ele como no pessoal. Ah, Entrou! entrou!
Eu acho que a Cristais Dió tá tímida. Eu tive que mudar para o meu pessoal. Adorei que você entrou, a gente já ia começar tudo de novo, mas eu acho que a teoria da Giovana estava super certa. Quando o assunto é muito alto, Não é? às Às vezes para vezes dá ancorar aqui um. na terra dá tilt. Sempre assim, sempre assim. A gente já está acostumado, né, Gi? Sim, mas Ó, entramos, estamos entramos, aqui. deu Entramos. certo. Você vê que Sim, na eu só vida a não estou gente. vendo, eu só não estou vendo a Marina. Estou vendo Tô só a aqui, Gi. você tá me Ah, é? ouvindo, pelo menos? Porque eu tô te vendo. Estou ouvindo, mas não estou vendo. Mas tudo bem. Você já Marina me viu muito hoje. tá linda, Você já me viu maravilhosa. muito hoje, Oswaldo, de tarde. A gente já conversou hoje à tarde. A gente já Então ficou tá uma hora tudo juntos. certo. Oswaldo, a Gi se apresentou, se apresenta aqui para o povo que não te conhece. Ô, pessoal, eu sou Oswaldo Coimbra Júnior, médico de formação. É, E ele caiu pra mim. Para mim também travou. Ele travou, Oswaldo, você travou. Ele caiu. Para mim também, deixa eu tentar de novo. Eita, gente. Ó, é um assunto forte aí. Você sabe, teve uma época, vou contar pra descontrair enquanto está Mas acontecendo peraí, isso. ele tá travando. Ah, Voltou, voltou! oi, voltou, Você voltou. caiu, Oswaldo. você me dispensou. Amor, é Você me impossível te dispensou. dispensar na vida. É assim, algo que assim, eu sou totalmente conectada com você pelo coração. Ah, lógico, meu amor, lógico. Mas Vamos então é lá isso. de Eu novo, tudo de novo. estava falando que eu sou médico de formação, mas atualmente eu trabalho como radiestesista e sou o sintonizador, o fundador do sistema Cristais de Oz, juntamente com meu companheiro Danilo. Estamos aí há bastante tempo na jornada, né? Divulgando os elixires de cristais, aromaterapia e aí vai. Né? E conheço Gia há algum tempo, há mais de 15, 16 anos, né? Não, Osvaldo, olha, já tem bem quase uns 19, porque eu tô nas É, frequências, vai fazer 18, amor. perdi as Então, contas, então. já tem É, uns 19, sim, é, porque eu te conheci antes, né, de você entrar, né? foi antes. É, e Marina, né, a gente se reencontrou o ano passado, né, Marina? E tivemos aí uma vivência muito legal no workshop da Gi, o portal maravilhoso, Maravilhoso. que além de ter trazido, né, muita riqueza emocional e espiritual para a gente, conheci pessoas lindas, né, nesse workshop e a maioria delas mantém amizade até hoje, algumas fazendo consultas comigo, trocas, né? Já recebi também o portal através delas e aí vai, né? É assim o nosso universo. É assim, Vai. né? Eu vou me apresentar para quem não me conhece também, né? Sou Marina Renault, canal Caminho das Estrelas Oficial. Eu acho que para falar eu diria duas frases: eu sirvo a luz e crio tudo a partir do coração. São as frases que eu acho que eu posso falar assim de mim hoje, né? Eu, no dia 6, né, de setembro, nosso evento, que nós estaremos juntos, eu vou fazer um trabalho de código de luz. Eu nunca sei qual é a abertura na hora, a gente até conversou, né? Eu com a Giovana falo, não sei o que vem, então não sei se são estelares, a linha mais, digamos, angélica, ou a linha de elementais, ou os dragões, eu não sei, eu só abro. Geralmente os 3 dias antes eu vou sentindo e daí eu me abro na hora. E é isso. Hoje os meus trabalhos são mais coletivos e conheci essas duas pedrinhas preciosas. Agi no trabalho, como ela citou, né? O portal que foi lindo, e Oswaldo, que assim virou um irmão de coração, além que eu não vivo sem os florais de Oswaldo. É impressionante. Então, assim, a gente super se conectou, né? Uma conexão de coração. Verdade. Por isso eu chamei de reencontro, né? Reencontro total. Quer falar um pouquinho do evento, Giovana? Quer começar? Posso. Tudo começou, né, comigo e Marina.
com um desejo de criar algo juntas, né? Uma acompanhando e admirando o trabalho da outra e querendo trazer algo para trabalhar com o grupo, né? Eu venho há bastante tempo também trabalhando com grupos, como a Marina mencionou, e, e a gente, quando começou a pensar no evento, era óbvio que ia ser sobre o coração, né? E o coração cristalino, pensando nessa abertura de consciência crística, tão importante para esse momento planetário, de transição, onde tem tanta luz, tanta energia entrando, e o quanto é importante as pessoas se prepararem essa estrutura energética para sustentar mais dessa luz, né? Porque nos lugares onde tem resistência, apego, controle, são os lugares onde vêm os desafios, né? Onde fica a luta, onde as coisas começam a enroscar na nossa vida. E a gente, todos nós, né, fomos criados dentro de um sistema muito baseado no mental, no ego, né? E a gente está passando agora por uma grande transição que nos pede uma consciência que está além desse padrão do mental, que é multidimensional e que é muito baseada nesse coração, não no órgão físico, mas nesse coração, como uma estrutura de conexão com outro campo de consciência, consciência unificada, né? Então, esse nosso evento, o propósito dele é unir essas nossas forças, sabedorias e energias e ferramentas para trabalhar nesse propósito, né? De que as pessoas que estejam lá possam trabalhar, encontrar, conectar com o seu coração, com esse aspecto energético multidimensional do coração, para que essas grandes ondas de luz que estão chegando vai aumentar, vai continuar chegando, para que a gente possa integrar e sustentar muito mais nos nossos corpos, né? No físico, no energético, em todos eles. E da minha parte, o trabalho que eu vou fazer, e esse trabalho com os pleiadianos, né? Os pleiadianos trabalham muito pelo coração, né? E eles são seres extremamente amorosos, é um tipo de amor bem diferente do que a gente acha, né, que é esse amor que bota no colinho, mas é esse amor que nos empurra para onde a gente precisa ir, né? Então, eu vou começar o trabalho fazendo um preparo, né? Fazendo uma abertura, uma conexão com o coração, para que a gente possa respirar, encontrar densidades e bloqueios e resistências, fazer liberações e limpezas, né? De campos, de velhas energias, de antigas linhas do tempo, de emaranhados energéticos de outras dimensões que a gente está carregando, para abrir essa estrutura, e daí a Marina vai entrar trazendo esses códigos da luz, refinando, né, esse nosso instrumento que é o coração. E o Oswaldo, maravilhoso, entra aqui na nossa tríade, trazendo informação e energia, uma transmissão mesmo, né? Sobre a importância, essa qualidade do coração cristalino. Então, Oswaldo, queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo aqui na nossa live, qual é a importância do nosso coração nesse momento planetário que estamos vivendo agora. Bom, todo mundo conhece o coração físico, né? O coração que ajuda a levar o sangue para todas as células, né? Todos os órgãos, o sangue oxigenado, isso aí já é claro para todo mundo. E acho que também a simbologia do coração, que na verdade não é apenas um símbolo, é uma representação da energia, né? Do amor, do verdadeiro amor. Mas existe algo muito além. E eu estava até comentando com a Gi sobre uma curiosidade, né, que a gente ouve na medicina, que na época medieval, os médicos, né, que eram alquimistas também naquela época, eles dissecavam o corpo das pessoas para tentar descobrir onde que estava a alma. Né? Aonde que ficava essa alma? É no cérebro, é no pulmão, é no estômago? E eles, não sei como, descobriram que é no coração. Né? Então, na verdade, a medicina convencional, né, os médicos tradicionais, eles dão risada disso. Né? Só que quando eu ouvi isso, bateu alguma coisa. Eu falei,
deve ter algum sentido, né? E hoje a gente sabe que é real, né? Que o coração não é que a alma só esteja ali, mas é que a ligação entre nós, vamos chamar de ego, né? Esse consciente nosso aqui com C minúsculo, né? Esse nosso avatar, ele está conectado com a nossa essência, algumas escolas chamam de eu superior, enfim, a nossa alma, através do coração espiritual. Né? Então, o coração ele tem essa importância, essa qualidade, né, de ser essa ponte entre o nosso eu inferior com o nosso eu superior, com a nossa essência. Né? Então, esse momento agora é um momento que a gente está precisando muito lapidar esse coração espiritual, não só ele, né, mas como todo um ser. A gente está aqui para sair melhor do que chegou, e é um momento de muita oportunidade para isso, sabe? Então, aparentemente, né, parece que a gente está sofrendo mais. Ouço muito isso, meu Deus, está vindo tudo junto, misturado, as coisas estão, não estou dando conta, né? Então, se segura nele, sabe? Se segura no coração, porque é ele que vai ajudar. O coração, as qualidades seria a compaixão, a empatia, o amor verdadeiro, esse amor honesto, né? E que é difícil da gente explicar. E eu só vou terminar esse conceito explicando só uma coisinha. Se eu perguntar para você assim, por que você ama tal pessoa? E você der um porquê, então isso não é amor. Porque o amor não se explica, né? Ninguém ama por causa de nada. Se você explicar, não é amor, é admiração, é paixão, é interesse. O amor ele é totalmente incondicional. É esse amor que está no coração. E na leitura corporal, né, que é um estudo que vem da medicina oriental, chinesa, ayurvédica, o coração é o órgão ligado à emoção alegria. Tá? Então, quando o nosso coração ele está bloqueado, por isso que frequências de brilho, portal e outras técnicas semelhantes, inicialmente trabalham a abertura do coração. Né? Porque sem essa abertura, a gente está totalmente desprovido dessa capacidade de ser feliz. Tá? Então, a felicidade não é por causa de alguma coisa. A felicidade é um estado. Tá? É um estado puro, é alegria, né? Então, é isso, para que a gente possa entender o tal do coração cristalino, né? Que já é uma frequência maior da parte espiritual do coração, é para onde a gente tem que caminhar, né? É um coração mais evoluído, poderíamos entender assim, de uma maneira mais simplória, né? É isso aí, Gi? É isso É. aí. E Marina, então conta pra gente um pouquinho como que você vê essa importância do coração, se conectar com o coração nesse momento. O que eu sinto, né? Esse momento de transição planetária, ou seja, está havendo uma evolução a nível cósmico, né? A gente precisa entender que não está acontecendo só aqui na Terra e que acontece dentro de nós. Então, esse é o primeira transição é dentro do ser, e ela é crucial que ela ocorra dentro de nós. E muita cultura antiga, ela trabalhava o espírito é uma coisa e o corpo é outro, mas a gente percebe nesse momento que o caminho é a integração. O caminho é a fusão, essa é a grande alquimia. Alquimia é trazer o espírito para a matéria, que a gente fala plantar o céu na terra, e levar essa terra de volta, que foi plantado, o nosso legado, de volta para o céu. Porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Né? Mas como a gente ainda vê tudo muito separado, e esse momento alquímico de trazer esse espírito para o coração, quando que a gente pode chamar de eu superior, essência divina, anjo solar, não importa o nome, quando essa luz se expande em nós, é óbvio quando a gente está num quarto parado e acende uma luz, que é a primeira coisa que reflete? A sombra. A sombra do que você tem lá. Então, quando essa luz ela entra, a primeira coisa que ela mostra são as sombras, ou seja, o que está nos impedindo de evoluir, de crescer, de nos libertar. Então, um processo profundo. Eu não gosto muito de usar o termo cura, mas a gente pode falar cura interior. E é mais do que transformação, é a transmutação do ser, nessa fusão para a transformação da vida.
E nós, como seres humanos, por uma questão social, religiosa, e etc, etc e tal, não vou entrar nisso agora, nós aprendemos a nos ver como vítimas, impotentes, o poder está fora de nós, somos totalmente vulneráveis, nos entendemos como ocorre a doença, a gente não entende que a gente tem o poder de criar essa doença, e essa doença, o veneno, ou seja ele emocional, seja ele mental, seja ele físico, nós somos o antídoto de toda essa situação também. Então, é um processo de redescoberta do nosso poder para que a gente possa assumir essa soberania interior, que é o que a gente veio fazer. Então, quando a gente escuta Deus está dentro de nós, significa o quê? É essa soberania, é o nosso brilho, é a nossa expressão. Mas é um processo profundo, né? É um processo, digamos, outro dia um guia falou assim para mim, não, não coloca, eu falei, isso aqui está muito desafiador. Aí ele falou assim, é um grande aprendizado. Aí eu falei, tá bom, é um grande aprendizado, tá? Não tem desafio, é um grande aprendizado. Então, é um grande aprendizado, é um profundo aprendizado, porque nós vivemos nesse sistema que nós nos acostumamos com ele há quantos séculos? Desde que entramos para a Terra, a gente absorveu isso e vive como se fosse real, sem se questionar. Sem se questionar, tá, eu vivo isso, é isso, será que isso é o que minha alma quer? Será que, e o que que, quanto a gente entende o que é nossa alma, né? O que que é alma, o que que é personalidade? Então, quando a gente adentra o campo do coração, a mente, ela não é capaz de dissolver esses esses medos, esses traumas, essas dores. A mente não faz isso, porque é matéria na matéria. Então a gente não consegue. Quando a gente adentra esse campo, a gente tem a oportunidade de conectar com essa luz, que é a luz de cada um. E essa luz faz o trabalho por si. Ela a gente vai recebendo isso, né? Então a gente é co-criador nisso. Então é importante a gente assumir nosso papel de responsabilidade. Como é que você vê isso, Gi? Eu quero conectar um pouco o que vocês dois falaram, e aí eu quero depois ouvir como é para vocês, né? Oswaldo falou isso do coração como centro, né, da alegria, de ter felicidade, e eu quero trazer um aspecto importante da minha experiência como terapeuta de Yamani, que é um trabalho também pleiadiano energético de liberação de densidades e bloqueios no corpo. Então, quando a gente fala densidade e bloqueio, de maneira geral, estamos dizendo emoções que não pudemos expressar, completar, sentir, né? Então, hoje, muito tem se falado sobre somática, trauma, e tem um olhar até da medicina relevante agora olhando para isso, né? Revendo o que significa o trauma e as consequências no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, né? Então, tem muitas áreas de estudo abrindo sobre isso, e no energético também, né? Então, eu quero puxar sobre isso, por quê? Porque o coração, ele é também o centro do corpo emocional, né? Então, é como esse outro cérebro que vai processar essa energia e essa frequência, essa qualidade do que a gente está sentindo. E uma coisa que acontece é que o nosso sistema nervoso, ele não foi feito para acumular energia. A gente não tem esse desenho, né? E não é, as nossas emoções, elas não são um erro de design, sabe? Opa, sem querer, hein? Caiu aí uma tristeza, desculpa aí qualquer coisa. Não era, não. A gente precisa das nossas emoções porque elas são como bússolas que nos ajudam a navegar a partir do nosso coração, é uma ferramenta, né? Então, eu sei quando eu tô triste, é algo que me importa, e eu posso fazer algo sobre isso, ou quando eu tô com raiva, para dizer não, isso não tá correto, e tomar uma atitude, fazer uma mudança, o medo para me alertar das coisas que eu preciso ter atenção. Só que, por conta de tantos bloqueios, crenças e couraças em volta do nosso coração, que começa lá na nossa infância, né? Quando somos tão tolhidos na nossa expressão, engole o choro, fica quieto, né? E a gente não quer ser demais, porque precisamos ser aceitos e amados, né? Somos mamíferos, é biológico.
E para sermos amados, a gente foi se adaptando, adaptando a nossa expressão. E essa expressão, né, que os pleiadianos chamam, eu acho muito lindo, da nossa natureza espiritual natural, ela, quando ela é tão tolhida, a gente vai colocando tantas adaptações para sobreviver, o nosso coração vai ficando cada vez mais apertado, né? Então, aquele campo de expansão, porque a felicidade, a alegria, ela é uma expansão muito grande, ela é uma explosão, né? Ela é um campo enorme. Ele fica muito preso. Então, enquanto a gente está bloqueando a nossa tristeza, a nossa raiva, o nosso medo, porque ficou guardado dentro do corpo, também não tem espaço para sentir alegria, né? Também não tem espaço para sentir prazer e se abrir para receber o amor, as dádivas, as bênçãos do universo. Porque eu estou muito ocupada com coisas do passado. Daí eu não estou aqui no momento presente, né? Então estou carregando níveis de consciência do passado. Então, essa conexão que a Marina estava falando, né, com o eu superior, com o eu sou, essa frequência da nossa essência divina, ela também precisa passar pelo coração, né? Então, enquanto eu tô tão presa com coisas do meu passado, com limitações, isso também limita a minha, não só a minha conexão, mas também como os filtros que eu tenho como lentes, através das quais eu vejo o mundo, que eu acredito, né? Você falou de vítima, de véus de escassez, de limitação. Então, esses véus também ficam no nosso coração, né? Pelas dores que a gente viveu, e daí a gente acha que eu sou, né? Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, mas isso não dá certo porque tudo na minha vida dá errado, um monte de crenças, né? E essas lentes vão limitando a nossa experiência. Então, queria ouvir um pouquinho, Oswaldo, se você pode falar sobre essas couraças do coração, as emoções, as nossas crenças e como isso pode afetar a nossa conexão. Bom, vou começar dizendo que a sabedoria ela está muito dentro da cultura, né? Às vezes da cultura popular, está ali meio implícita, né? E através das palavras, das frases. E só dando uma curiosidade, a palavra coração ela vem do latim cuore, ou atualmente do italiano, né? Cuore. E a palavra curar também. Tá? Então, realmente, não existe cura se não passar pelo coração. E o que é a cura? É a resolução. É a resolução definitiva. Então, pegando um gancho aí do que a Marina falou, de transformar e transmutar, isso é uma coisa que eu falo há muitos anos, né, que eu dou o conceito dessa diferença. Transformar é o que a gente vem fazendo até hoje. Né? A gente vem passando uma maquiagem, indo para academia, ficando mais fortinho ou emagrecendo. Isso é mudança de forma. E mudança de forma volta para trás. Né? Se você parar de fazer exercício físico, você vai voltar ao que estava antes ou até pior. Né? É a tal da sujeirinha embaixo do tapete. Tá? Agora, a transmutação é uma mudança a nível de DNA. E eu acho que até hoje, né, a medicina convencional, ela diz que DNA não se muda, né, que não existe uma mudança dentro do DNA. E as medicinas tradicionais, né, milenares, dizem exatamente o contrário, que existe essa possibilidade, tá? E aí, terminando, né, sobre a questão física mesmo, né, que são as couraças. As couraças são aquelas tensões musculares e articulares que são somatizadas, isto é, por conta de uma emoção, como a Gi falou, uma emoção que não foi expressa, que não pôde de alguma maneira, né? Ou porque a gente estava numa situação ali real que não deu, ou porque a tua crença diz que você não pode. Por exemplo, a raiva, né? Muito comum aqui na nossa cultura, você não poder liberar raiva, tá? E, enfim, essas emoções, elas vão para o corpo, elas vão ser transformadas, pelo menos por enquanto, né? Em, principalmente,
tensões musculares. Depois, elas acabam virando doença, com o passar do tempo, tá? Mas imediato são as tensões musculares chamadas, né, na psicoterapia haitiana, que é uma linha da psicologia, de couraças. E essas couraças impedem a circulação sanguínea naquele local, e a pior couraça, e que todos nós temos, chama torácica, que é justamente, né, um impedimento do coração de respirar emocionalmente. Né? O coração ele fica ali fechado, né, trancado a 7 chaves. De novo, por isso que vários trabalhos, né, que são feitos iniciam, tá? Yoga, por exemplo, né, que trabalha muito a respiração para relaxar essa parte do tórax, do diafragma, que é o músculo que separa a caixa torácica do abdômen. Então, assim, por quê? Porque todo mundo sabe disso, né? Vamos dizer assim. Essas técnicas milenares já sabiam disso. Que a gente tem que passar pelo coração, que tudo está sendo guardado ali. Né? Como a gente disse, é meio que um cérebro, é meio que uma alma, tá ali, tá tudo ali. Né? Então, se a gente não conseguir fazer esse coração saudável novamente, né? Bater da maneira que ele tem que bater, sem aqueles entupimentos de vasos, tá? Se a gente não permitir, não existe a cura real, né? Que é a cura emocional, comportamental, e enfim. Então, essa parte é uma fusão mesmo da psicologia, da questão espiritual, né? Como a gente estava falando inicialmente, e também física. Tá? Porque muitas vezes já está tão somatizado que a gente também, lógico, que tem que trabalhar o corpo físico. Então tem que fazer essa integração, né? Por isso a gente diz que trabalha hoje com a medicina integrativa. Tá? Não é mais alternativa, como se falava antigamente, né? Medicina integrativa. Certo? Posso puxar um gancho bem rapidinho só? Ó, Lógico. um amigo meu, muito sábio, uma vez ele estava dando uma aula, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: se a gente não abre o nosso coração na vida, a gente precisa ter um infarto. Às vezes a pessoa até vai morrer para nascer na próxima vida com o coração mais aberto. Né? Eu achei tão... forte, mas é tão bonito, assim, é profundo olhar para isso, né? E sabe o que eu lembrei também? Desculpa falar mais um pouquinho. Eu lembrei de que eu sou de família kardecista, tá? Não é kardecista barra umbanda, né? Porque eu sou de Santos, e Santos é muito isso. Lá é muito ecumênico. E a gente acaba, pelo menos na festinha de Cosme e Damião, a gente ia, né? No centro de Umbanda. É nada, a gente ia direto. Então é kardecista, então eu estava sempre muito ali, observando e tal. Hoje eu me coloco como espiritualista, não sigo e não frequento nenhuma religião, mas eu lembrei uma coisa. Sabe uma coisa que, mesmo não entendendo nada, até muito jovem, eu observava que a maioria dos médiuns, pelo menos aqueles mais top, né, eram cardíacos. Chico Xavier, inclusive. Então, a maioria dos médicos... Eu lembro que meu pai vinha e falava, olha, fulana, tá lá com problema cardíaco. E eu pensava, né, muito pequenininho, eu pensava assim, nossa, mas por que será, né? Porque a gente acha que porque a pessoa é médium, tá o tempo todo sendo tratada, sendo cuidada. Não, mas e o lado emocional? Será que ela trata? Isso. Né? Porque aí fica aquela dualidade, né? Os médicos convencionais, né, que não são vibracionais, olhando só o corpo. E os espíritas achando que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E aí fica faltando o lado emocional, que é aonde está o bloqueio. É realmente, como você, né, Gi, já falou, como a Marina citou também, é onde está o bloqueio. Então parece que isso é até uma fuga de atenção, né? Parece que a gente
dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, a gente fica fugindo do que tem que fazer. A minha família é muito isso, sabe? Muito isso. Ah, tudo é espiritual. É mais fácil achar que é espiritual do que Sim. é psicológico, Sim. Eu né? percebo que, bom, dois pontos aí que vocês colocaram que eu acho que tocam muito, né? Primeiro que tudo é um campo de informação. Se a gente estiver atento, tudo é informação o tempo inteiro. É. As nossas emoções, os nossos encontros, os nossos desencontros, as falas, as conexões, tudo. A gente precisa voltar essa atenção para o coração, para que a gente possa ler esse idioma do sagrado, do divino que está permeando a nossa vida o tempo inteiro. E esse idioma não se percebe com essa leitura normal. Então a gente precisa transcender essa terceira dimensão. O que é transcender a terceira dimensão? É olhar um pouco além, perceber esse universo com outro olhar, com o olhar do coração, pode ser o olhar do terceiro olho, não importa. Com o olhar da sensação, o que está acontecendo aqui? O que a vida está falando comigo? O que eu posso aprender com isso? Que informações eu tenho aqui? E se nós estamos aqui, esse momento, muitos de nós somos voluntários nesse momento da transição, e quem não é voluntário pode se voluntariar a qualquer hora, porque o planeta precisa, e a humanidade também, e todos os reinos, né? Quando eu não gosto de pensar apenas no reino eu incluo sempre o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. É muito importante que a gente abrace isso. Então, eu acho que essa primeira transcendência, perceber a vida além da vida, da matéria, do que está acontecendo, isso facilita muito, né? A nossa percepção dessas informações. E o outro ponto que eu sinto o coração como um grande portal eu percebo, e ele é sem dúvida um grande portal, né? Quando a gente consegue conectar mente e coração, a gente entra nesse estado de coerência, a gente tem resultados que são chamados de milagre. E o mais interessante disso, que eu tenho observado na minha vida e na vida das pessoas, das minhas vivências, dos cursos e de todas as experiências, é quando a gente solta a expectativa do resultado, o milagre, o desconhecido, o inesperado acontece. Então, isso vem desse estado de coerência. Então, a gente precisa chegar aí nesse coração. E essa experiência, ela é individual e é única. Eu não sou responsável, a gente pode estar lá fazendo um trabalho, mas não é um momento de gurus. Então, Aham. a gente, né? Eu acho que isso é muito importante. É uma troca, é um estado de cooperação. Cada um vai dando o que tem, vai juntando essas energias, vai juntando essas forças. Então, essa experiência, o trabalho em grupo, o encontro, o trabalho que nós estamos fazendo é para que a gente, primeiro, obviamente, se forma uma egrégora. Que essa egrégora não é formada pelo acaso, ela é formada por uma sincronicidade que é a teia do divino, a teia do grande arquiteto, a gente pode falar assim. Então, essa egrégora une força, então isso já ajuda muito. E o trabalho que cada um conecta, seja individualmente, ou nós que vamos estar guiando nesse dia, ou podemos estar recebendo num outro espaço, num outro local, facilita, um veículo nesse momento, né? A gente está falando, é um canal, a gente se abre para esse canal. Nós recebemos, eu sinto sempre que eu recebo primeiro. Eu falo, tá bom, estou aberta aqui como canal, mas ele passa inteiramente por mim, faz o trabalho em todos os meus corpos, os três primeiros corpos, né? E ele vai pro que a gente chama de tempo e espaço, aqui e agora. E aí, nessa energia em união, cada um pode ter uma experiência que é uma experiência que é uma nova canção, uma experiência que abre esse coração para que a gente possa cantar a nossa canção única aqui no mundo, porque cada um é uma nota nessa sinfonia do divino e cada um é uma única canção também, que forma essa orquestra que não é só do planeta Terra, que é cósmica, né? Desses irmãos
os intraterrenos também. Então, é um processo muito bonito e muito profundo. Você É, estava falando, você estava falando sobre essa questão de sentir, né? Se sentir, né? Sentir o seu próprio eu. E eu lembrei, né, de uma coisa muito assim, por exemplo, não a gente que já tem uma outra, né, visão, uma outra consciência, mas a maioria das pessoas, quando tem que definir alguma coisa, fazer uma escolha, geralmente fala assim, eu vou pensar. É, Raramente alguém puxa, fala, eu vou sentir, né? Porque o certo seria sentir. Eu preciso exato. sentir se eu quero, enfim, se aquilo é legal para mim, que seja. Pensar é a última coisa. sim. Né? É a mesma coisa hoje em dia, né, com essa história aí da inteligência artificial, seria a mesma coisa você jogar para ela decidir o que você tem que fazer na vida. Porque dizem que já tem pessoas fazendo isso. É. Né? Então, isso é até perigoso. É a mesma coisa, porque o nosso cérebro, o nosso racional, é apenas um computador. Tá? É apenas uma inteligência. Então, não é ele que a gente tem que se basear. E as crenças estão lá. Né? Então, não é nele que a gente tem que se basear para tomar decisões. Né? E sim no nosso desejo, no nosso querer. Né? E aí o povo fala, siga o coração. Que seja. Né? Então é isso. Né, quando vocês tiverem que tomar decisão, sintam e não pensem. Eu quero puxar um pouco o que a Marina falou. Eu venho da arquitetura, né? Então, a Marina estava falando da união, né, de quando a gente se reúne. E a primeira coisa que eu acho que é muito importante é assim, claro, nenhum grupo se reúne ao acaso, é um pré-acordo, sempre. E nenhum trabalho é individual. O trabalho sempre é coletivo, né? Então, quando nos reunimos, formamos um campo. E esse campo, ele cria uma geometria única. Se a gente imaginar que cada um de nós é uma geometria, né? A geometria da minha estrutura de consciência, da minha luz, como se cada um fosse uma forma geométrica. A gente pode imaginar de um jeito bem simples. Um é um cubo, um é uma pirâmide, o outro é uma esfera. Vamos pensar em formas bem simples, né? Cada um tem essa arquitetura de consciência que está baseada em níveis que eu desenvolvi da minha alma, de conexões multidimensionais que eu trago. Então, essa arquitetura, o jeito, como num prisma, a forma com que a luz me atravessa é única. É. E cada um de nós tem uma forma de ser atravessado pela luz, né? Quando a gente se reúne, e aí a gente entra nas frequências, né? Quando a gente se reúne, essas geometrias em composição, e quando a luz chega e nos atravessa, atravessa cada um de nós, e nesse momento lá, nós como canais que estamos a serviço, né, que nem melhor nem pior, mas num dado momento lá, quando alguém perguntou quem vai fazer isso, a gente levantou a mão e falou, esse aí eu faço, né? E Estava é animado. isso. Tava animado. Tava animada, eu levantei Isso. demais a minha Põe mão. o dedo Aí aqui que chegou ela aqui vai e falou: apertar e desculpa, foi põe. engano. A gente tava nesse dedo aí, enfiando os dedos lá, tudo, eu vou. É. Mas, enfim, então, essa forma, né, de permitir que a luz, o que é essa luz? Quando a gente fala de luz, é energia, informação, é consciência, que está vindo de muitos caminhos, né? Está vindo do Sol central, está vindo da fonte, está vindo dos nossos próprios fractais de consciência superior que estão num momento de alinhamento para subir a nossa consciência, porque quando a nossa sobe, sobe de todo mundo junto, porque nós somos uma rede, né? Mas o que eu ia falar da geometria é assim, daí quando nós nos reunimos em grupo, essa união de geometrias forma como uma mandala. E Isso. essa mandala é uma estrutura única, onde, através dessa reunião, a luz pode ancorar de um jeito específico, naquele lugar, naquele dia, naquela hora, com aquelas pessoas, por conta dessa estrutura.
E uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, seres de luz, legal, anjo, arcanjo, Pleidiano, ET, uhul, amamos, mestres ascensos, legal. Mas a verdade é que a luz só pode ancorar no sistema humano através de humanos. Então, enquanto não passa pelos nossos corpos, por essa estrutura, não tem como ser distribuído pela consciência, porque nós somos a consciência de Gaia em ação, né? Então, quando a gente faz um trabalho desse, o que a gente está fazendo? A gente está, imagina que você é é só para ilustrar, não, óbvio que não é literal o que eu vou dizer, né? Mas imagina como se você é uma pirâmide de uma base de três, tá? Tipo assim, a pirâmide, eu tenho uma bem aqui. A pirâmide de Gizé, por exemplo, tá meio quebradinho, tá? Mas era uma base de quatro, né? De quatro lados. Então imagina que você vai fazer esse trabalho e você vai desenvolver esse outro ponto de consciência. Esse ponto de consciência vai expandir a sua estrutura para sair da base 3 para entrar numa base 4. O que vai fazer? Isso vai aumentar a sua base, a sua capacidade de receber e decodificar luz, energia, informação, o seu ancoramento. Então, por isso que a gente precisa uns dos outros. Porque a minha forma, quando em conexão com a da Marina, eu vou expandir, eu vou pegar alguma coisa que eu aprendo com ela, eu expando a minha estrutura, né? A luz que passa por ela, o jeito que passa por ela, me ilumina em lugares que eu ainda não tinha acendido nos meus circuitos de consciência, né? Então, quando a gente se reúne em grupo, é muito bonito, porque a Marina chamou como se fosse uma sinfonia, né? E falando de frequência, essa composição frequencial que a gente cria quando está em grupo, ela é única. Então, altera a nossa frequência, e por alterar a nossa frequência, a nossa forma de viver se altera também. Isso, que lindo, Gi, que lindo como você colocou, é isso mesmo. Né? Muito didático mesmo, muito bacana. E fácil de entender, né? Que tem muita prática nisso que você falou. Né? É É, fácil da gente visualizar e conseguir entender o que é que está acontecendo, né? E aí eu vou ser bem chato e vou falar, bom, seguinte, é por isso que muita gente se incomoda com a gente, né? Não com a gente, nós três. Eu falo, quando alguém está aberto, desperto, né? Todo motivado para melhorar, para tá, muita gente se incomoda. Por quê? Porque você está tocando todo mundo. é, Isso aí se chama, em física quântica, em radiestesia, ressonância. é, Tá? E é muito comum, por exemplo, eu atendo uma mãe, aí a mãe, eu queria tanto que meu marido, mas ele está resistente. Eu falo, não tem problema, deixa lá. O deixa. fato de você se tratar, o fato de você ficar melhor, vai atingir ele, vai chegar nele. Isso, E aí só tem dois caminhos. Ou ele piorar a resistência, aí que ele não vai querer mesmo, e ficar irritado com você, né? Ou então ele vai diminuir essa resistência e vai falar, eu quero ficar legal como ela tá. Né? Então, esse é um exemplo do que acontece. Acredito que muita gente aqui que está ouvindo já percebeu isso, né? O quanto que incomoda quando a gente desperta e começa a buscar ferramentas, pessoas, cursos, né? Tratamentos, workshops, lives, para melhorar, para simplesmente melhorar. é, Né? Ninguém quer chegar a nenhum patamar. Não, é só melhorar, é só ficar mais em paz, é só sair daqui melhor do que chegou. Só isso, tá? Incomoda muito, né? Então as pessoas começam a se afastar de você, começam a te chamar de maluco, vocês não têm noção que eu passei na faculdade, e aí vai, Ah, né? imagino. Até hoje eu outros devo ter, ó, vêm, esse ano eu estou fazendo 40 anos de formado. Até hoje eu devo ter uma fama muito legal. outros vêm, Porque eu Oswaldo. era a ovelha branca, É, né? mas que lindo. Mas sabe que às vezes eu vejo nós, e muitos de nós, né? Não estou falando
de nós três, muitos, 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 Muito, sim. como flores que viemos desabrochar e exalar esse perfume da nossa essência nesse jardim do Criador. É assim que eu Hum. sinto. É. E a gente podendo soltar esse perfume único, original, que é a expressão de cada um, que não tem como ser igual, a gente pode realmente ser uma as mãos do divino aqui, né? As partes do divino, porque por onde o divino se expressa, nós somos essa expressão, nós somos a experiência de Deus. Esse Deus não está só fora, nós somos esses raios desse sol. Passando, e quando nós vencemos as nossas dificuldades, é Deus vencendo, ou se quiser tirar a palavra Deus, é o grande mistério se revelando através de nós. Então, isso, apesar de ser muitas vezes um local de que às vezes traz dor, traz aprendizado, traz tudo isso que nós estamos passando como seres humanos, e que um corpo humano com tanta água, né? Nós temos quanto? 65, 70% de água, não sei, de 60, 70% de água, Por aí. num planeta que tem tanta água, ou seja, nós somos um corpo basicamente emocional, num planeta emocional. Então, mas existe beleza nisso. Aí eu vou deixar a Gi fazer o convite aí para quem, usando as palavras do Oswaldo, para quem sentir o chamado, né, Gi? Quer falar um pouquinho? Agora, fechar esse, que já Sim. vai dar quase 9 horas, fechar aí com um convite. Quem sentiu o chamado, né? A gente está, como viemos falando ao longo dessa live, num momento chave, muito importante da transição planetária. E esse é mais uma oportunidade de expandir, de se conectar com a sua luz, porque no fim é sobre isso, né? Cada um recebe a sua própria luz. O que que é isso? É você se conectando mais com a sua natureza, com o que você veio para ser, para trazer para sua vida mais coerência, alinhamento, integridade, né? Então, quando a gente se alinha com a nossa frequência única do nosso ser, tudo na nossa vida precisa entrar em ressonância, como o Oswaldo falou, e harmonia com isso, né? Então, esse é o convite para quem sente esse chamado, de dar esse passo, de experimentar. Porque uma coisa, assim, é muito legal a gente falar aqui da teoria e falar sobre o coração, e a gente está aqui batendo um papo, é muito legal, a gente aprende muito e é importante, mas tem uma outra parte que é a experiência. A experiência é o que É, transcende, é o que o Oswaldo falou de transmutação. A transmutação só pode acontecer através da experiência, né? Eu estava falando daquela coisa da geometria e puxando o que o Oswaldo falou de mudança de DNA, é sobre isso, essa é a mudança, né? Quando a gente tem a experiência através de todos os corpos, é aí que a gente acende, né? Filamentos do nosso DNA, faz transmutação, porque algo se completa e a gente pode se abrir para o novo. Então, esse é o convite para o nosso evento. A ativação do coração cristalino vai ser dia 6 de setembro. Nós três estaremos juntos, cada um trazendo sua pincelada de luz, né, do seu jeito. Mas vai ser, não é uma palestra, é uma vivência. Venha preparado para grandes emoções e grandes aberturas do coração e da sua luz. Às alguém 10 falou que você horas vai da dar manhã, né? Falar o que hora? horário. 10 10 horas da horas, manhã. né? Agora Das eu ouvi 10 falar ao que vocês vão meio-dia. dar presentinho, é isso? Vai Vai ter ter surpresa de presentinho. presentinho. Oswaldo me Presen- contou que vai dar presentinho também. Vai Vai, ter a Cristante Aonde? Ó presentinho. também vai dar. Ó, então Oba! vamos lá. Tem gente perguntando, não sei como eu tô lendo sem óculos, tá? Mas não dá para ficar de óculos o tempo inteiro, por favor. Oswaldo, Cristais de Oz, né? Que estão pedindo teu Instagram, @Cristais de Oz. Isso, Cristais de Oz. E da É. Gi. Eu vou anotar. @portal_vibra. Então, gente, vai ser lindo, vai ser na Unispírito. O endereço tá nos nossos Instagrams, no Linktree, tem o endereço, Rua Paulo Orozimbo 916, na Unispírito, e vamos estar lá dia 6. E quem sentir o chamado aí, um palpitarzinho quentinho no coração, como a Gi disse, a experiência é a chave que abre a porta, e nesse caso é um portal. Uh, não deixa para comprar na última hora que a gente já vendeu quase todos os ingressos, É, falta tem pouco. pouquinho, é.
Então, ripa na chulipa, como diria. É isso, gente. Ai, que bom ver vocês. Foi uma delícia, gente, para variar. Tá com Uma vocês é muito delícia. gostoso. Também, Amo Né? amo vocês. vocês. Até, também Um amo beijo a vocês. todos. Beijo, eu Beijos, tô boa compartilhando noite. aí. Boa Beijo, noite. tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.